Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, dessa vez para falar sobre essa concorrência pela 9 do Leão da Ilha, o esporte que volta à primeira divisão do Campeonato Brasileiro para essa temporada de 2025. Tem um alto investimento para todos os setores, mas eu quero destacar principalmente aqui essa luta pelo comando de ataque, a chegada e já estreia do Gonçalo Paciência, também a provável chegada do Pablo. Ele já está em Recife, deve ser anunciado nos próximos dias, segue com o contestado Coutinho, tem a permanência também do Zé Roberto. Falar um pouquinho dessa corrida, quem deve ganhar a preferência de Pepa pela 9, um pouquinho das características desses jogadores também, trazer um pouco da minha opinião, e eu já quero a sua também. O que você espera dessa luta pela 9 do esporte? Quem seria o seu 9 titular a partir desses 4 nomes aqui? Já tem um campinho aqui para a gente falar um pouco sobre cada um desses jogadores, começando com o mais contestado e que eu acredito que tende a, pelo menos a médio e longo prazo, ser a quarta opção dessa 9, que é o nome do Coutinho. Apesar de já ter atuado como titular em 2025, acho que faz muito mais parte de um giro de elenco, um esporte que jogou no início do Campeonato Pernambucano com a equipe sub-20, acho que faz muito mais parte desse giro de elenco e também de testes que o Pepa e momentos que o Pepa vai gerando para o grupo. Mas a tendência é que a um médio e longo prazo o Coutinho seja a quarta opção. Para o torcedor do esporte, é um jogador que é muito contestado, né? Um cara que acredito que mais de 50% da torcida do esporte entende que o Coutinho não deveria ficar no esporte para essa temporada de 2025, mas tende a ficar. Já viveu bons momentos no Leão. Um outro nome é o Zé Roberto, né? E aí eu vou também trazer um pouquinho de característica. Coutinho, mais de área, mais de esperar a bola chegar. Bom fisicamente para um jogo aéreo, luta bem por espaço dentro da grande área, mas ele tem que ser municiado. É diferente, por exemplo, do Zé Roberto. Zé Roberto é um cara que, se a bola não chega, ele sai um pouco mais para buscar esse jogo. Zé Roberto que está lesionado nesse início de temporada, mas eu entendo que a médio e longo prazo o Zé Roberto tende a ser uma terceira opção. Falando sobre aqui, e aqui eu acho que a briga tende a ser um pouco mais pesada. Lembrando, deixa a tua opinião, faz essa lista em ordem. Quem você acredita que vai ser o quarto, o terceiro, o segundo e o primeiro centroavante do esporte para a temporada? Existem outros nomes também, tá, que podem ocupar essa posição, mas eu estou colocando mais aqui a briga em relação a, em teoria, quem briga pela 9. Mas, por exemplo, o Carlos Alberto, que chegou do Botafogo, pode jogar como um segundo atacante aqui por dentro. Mas estou mais falando aqui realmente dessas 4 opções de 9 mesmo. E aqui, a minha escolha do 9, e eu acho que vai passar muito por conta disso, a escolha do Pepa, ela vai ser muito direcionada a partir de como o Paciência vai se adaptar ao futebol brasileiro. Ele ainda está dando os primeiros passos, falar um pouquinho sobre o Paciência e trazer um pouco do currículo dele. Passagem pelo futebol alemão, passagem pelo futebol espanhol, além do próprio futebol português, passou pelo Porto e antes de chegar ao esporte estava no futebol japonês. E aí eu acho que vai ser um fator definidor para essa escolha do 9, o período de adaptação, então esse primeiro trimestre, principalmente na escolha do 9 para o Campeonato Brasileiro. Esse primeiro trimestre vai definir muito até que ponto Paciência pode ser o titular ou não. Essa ambientação e o lado físico, como fisicamente ele vai se comportar, então, Copa do Nordeste principalmente, reta final de Campeonato Pernambucano, como ele vai conseguir entregar algo para o esporte. E se tem um outro nome que é o Pablo. E aí o Pablo, se tem o fator positivo de já ser um cara ambientado ao futebol brasileiro, de já ser um cara que conhece muito bem a primeira divisão do brasileiro e o grau de dificuldade que se tem de cada adversário, de cada jogo, e eu acho que isso pode ser um ponto importante de largada, para o Pablo. Acredito que esse pode ser um diferencial para o Pablo. O que me deixa um pouco com o pé atrás sobre o nome do Pablo é o fator no Atlético Paranaense ele teve um grande grau de identificação com o clube
e uma alta importância, uma relevância muito alta em cada temporada que passou por lá. Talvez em 2013 realmente não teve essa relevância toda, mas quando ele passou de 16 a 18, foi um grau de importância muito alto, principalmente 18, marcou 18 gols na temporada e 6 assistências. E aí, o que me deixa com um pouco de um pé atrás sobre a ida dele ao Sport. Por exemplo, o que foi projetado para o Pablo no São Paulo ficou muito distante de acontecer. O Pablo no São Paulo não foi uma realidade, não foi o que se imaginava, ou pelo menos o que se observava dele no Atlético Paranaense. Teve uma grande queda ao sair do Atlético Paranaense. Quando ele volta, tem todo o lado da identificação com o clube, ele volta a render bem, ele volta a desempenhar muito bem e passa 3 temporadas por lá, com essa agora de 2024 com o rebaixamento. Vai ser o novo centroavante do Sport, tudo indica que sim, ainda não foi anunciado oficialmente, mas o que eu queria trazer para o vídeo é realmente esse ponto aqui. Acho que olhando para um cenário de uma equipe que volta à primeira divisão do Campeonato Brasileiro e que, em teoria, essas equipes que voltam têm alguma dificuldade de mercado para trazer alguns nomes, o Sport consegue bons nomes. Apesar de ser muito contestado, entendo que o Coutinho pode virar a chave e pode ter algum grau de importância na temporada, mas também tem o outro lado da chave de talvez pode ser descartado, então talvez no Campeonato Brasileiro não se tenha o Coutinho. Tem o nome do Zé Roberto, que aí sim eu aposto muito mais no Zé Roberto do que no Coutinho, e o fator da mobilidade do Zé Roberto eu entendo que pode ser muito importante para o Sport, o fator de ser um cara que ataca espaço, de ser um cara que volta se não está sendo municiado, eu acho que pode ser muito importante. E tem alguma semelhança com o Pablo, apesar de eu entender que o Pablo é mais de área do que o Zé Roberto, mas o Pablo também tem esse movimento de saída, e tem a própria expectativa. Eu acho que dentre todas, a maior expectativa é sobre o Gonçalo Paciência, pelo menos a do torcedor do Sport. Eu apostaria mais no nome do Pablo. Não estou falando que o Pablo é melhor do que o Paciência, mas pelo fator da experiência numa primeira divisão, acredito que isso pode ser um diferencial, principalmente no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Mas deixa a tua opinião aqui abaixo, o que você espera sobre esses 4 nomes, como você vê Coutinho, Zé Roberto, Pablo e Paciência para esse Campeonato Brasileiro da Série A. Também tem Copa do Nordeste, tem Copa do Brasil para o Sport. O fato é, são 4 centroavantes de um alto nível que o Sport tem para a temporada de 2025. Vou ficando por aqui, deixa o joinha, compartilha o link se curtiu o vídeo e também deixa a sua inscrição. Até a próxima.